Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso curso de baralho cigano. É uma alegria muito grande para mim poder dividir um pouquinho, daquilo que eu aprendi com este oráculo. É uma forma de retribuir tanto o carinho de vocês, como toda a benevolência que a espiritualidade teve para comigo. E quanto mais nós compartilhamos, mais chega até cada um de nós. Bom, meus amores, antes de iniciar o significado das cartas, tem algumas colocações que elas são importantes, tá? Vocês vão, conforme se aprofundarem nos estudos, né, vocês vão perceber que existem determinadas cartas que você vai encontrar um significado em um local, e outro significado que, por vezes, é um pouco antagônico em outro local. Por que que isso acontece? Antes de mais nada, porque nós temos duas escolas de baralho cigano, tá? Temos a escola europeia e a escola brasileira. Então, assim, para algumas cartas, vocês vão encontrar algumas divergências. Eu vou falar ao longo do curso, das divergências mais comuns, mas é importante que vocês tenham isso em mente. A outra coisa que é importante, meus amores, a partir do momento que você assumir uma escola ou assumir um significado para uma carta, você não pode mudar durante a tiragem. Então, é aquilo, você determinou aquilo, você tem que seguir aquilo. Ai, Ivan, eu nunca mais posso mudar? Bom, se algum dia tiver aí para você falar, não, tal escola eu me afinizo mais, você pode mudar. Só que, da mesma maneira, eu mudei, eu determinei, então, dali por diante, eu vou seguir este critério. A mesma coisa, meus amores, com relação à inversão de cartas, tá? Tanto do baralho cigano como do tarô. Existem tarólogos que interpretam a carta, vamos dizer, para cima e a carta ao contrário, a carta invertida, né? O que é certo também vai depender do seu ponto de vista, tá? Como eu vejo o universo que nós estamos como dual, eu sempre coloco a carta em pé e vou puxar as duas possibilidades desta carta, tá? Porque como nós estamos num universo dual, nada é puramente luz e nada é puramente sombra, tá? Então, mas isso é uma postura minha. Se você achar, não, eu vou dar o significado luz para a carta virada para cima e vou dar o significado sombra quando ela estiver invertida, é uma postura sua e que também deve ser seguida, né? Você tem que pensar, você tem que ponderar, ver o que é mais lógico para você e assumir esta postura e tê-la sempre, né? Eu não posso assim, vai ter hora que eu vou considerar invertida, a hora que não. Aí com certeza, né, isso vai trazer problemas de interpretação para sua leitura, tá? Então, mesmo que vocês vejam significados diferentes de uma carta, você tem que saber o que é para você. E a mesma coisa com relação à carta colocada ou sempre na posição correta, ou se você quiser interpretar essa carta ou na posição correta ou na posição invertida. Outra coisa, meus amores, quem guia o tarô, o baralho cigano, é o tarólogo, certo? Por que que é importante que nós venhamos a pontuar isso? Se eu estou ali me consultando com outro tarólogo, o significado da carta, o significado do arcano vai ser o que significa para ele, tá? O que que eu quero dizer com isso? Se eu assumir uma outra concepção daquela interpretação,
Isso é uma posição minha e isso vai estar validado quando eu estiver conduzindo o jogo, né? Por que eu acho importante ressaltar isso? A gente vê aqui no YouTube, né? A pessoa compra um livrinho e aí ela de repente vê lá a leitura de um tarólogo, que para ele o significado de determinada carta ou de determinada combinação tem um outro significado para ele, e aquela pessoa, com base naquele livrinho que vem dentro do oráculo, quer dar pitaco na tiragem dos outros, né? Eu já vi isso, assim, comentários de pessoas em alguns canais, enfim, só lamento, mas eu acho que nós temos que ter esta clareza. Bora lá, meus amores, vamos começar pelo arcano, pela lâmina de número 1, tá? Que é o cavaleiro. Antes de nós iniciarmos, também tem uma coisa que eu acho importante ressaltar. Nós temos aqui 2 baralhos ciganos, tá? Vocês vão encontrar algumas nomenclaturas de tarô cigano e baralho cigano, tá? Qual é a diferença? O que é considerado, tá, por alguns tarô cigano, ele não vai ter nenhum naipe, como tem aqui o baralho cigano tradicional, tá? Essa seria a diferença da nomenclatura. Eu não concordo com a nomenclatura tarô cigano, tá? Pelo fato do baralho cigano ser uma sibila, então eu não posso, né? O oráculo Lenormand é uma sibila. O tarô, para ser tarô, ele tem que ter as figuras da corte, ele tem que ter lá todas as cartas que compõem o tarô, né? Então, assim, só para também tirar uma dúvida de vocês, tá? Mas é isso. Quando falam tarô cigano, não tem aqui a figura do naipe. E quando fala baralho cigano, tem a figura do naipe. Bom, meus amores, a carta de número 1 no baralho cigano, o cavaleiro. Qual é o significado desta carta? São coisas que já estão em processo de acontecer. São coisas que estão muito próximas de se materializarem, tá? Eu interpreto fundamentalmente esta carta como algo que já foi batido o martelo no plano espiritual e que já está para se materializar, tá? A gente sabe que tem um delay de tempo, que tudo é construído primeiro no plano espiritual para depois vir ao plano mais denso, que é o plano material, tá? Nós também vamos encontrar diversos baralhos ciganos, né? Eu coloquei 3 na mesa, olha aqui, ó. Tem esse cavaleiro, tem este segundo cavaleiro, tem este terceiro cavaleiro. Observe que este baralho cigano, ele também tem a representação de naipe, né? Só que aqui esse baralho mais usado, mais comum, ele é colocado aqui, né? O número das copas, e esse aqui vem com a representação do número e mais o naipe. Então a gente vai encontrar essas diferenças e não tem problema nenhum, tá? Bom, quais os significados do cavaleiro, além desse significado fundamental? Quando eu falo de profissão, né, vamos dizer que você esteja lá fazendo uma tiragem, quais as características do meu próximo namorado? Aí sai o cavaleiro, né? Aí você está perguntando as características. Então, o cavaleiro se refere a pessoas militares, policiais, tá? Com relação à parte espiritual, o cavaleiro, quando comparado a orixá, ele vai ser comparado ou ao orixá Exu ou ao orixá Ogum. Normalmente, meus amores, os candomblecistas vão ter uma tendência a assumir esta lâmina
como Exu. Por quê? Porque Exu é o mensageiro, é Exu que traz as coisas do Orum para a Terra, né? Então, tem essa tendência dentro das pessoas que assumem mais uma postura de orixá ligada ao candomblé. Já os umbandistas, você vai ver mais essas pessoas com uma tendência a comparar o cavaleiro com Ogum, né? Por quê? Porque Ogum, dentro da Umbanda, ele é sincretizado com São Jorge, que está em cima de um cavalo, certo? Van, quem tá certo? Bom, eu vejo como Exu, até porque o cavaleiro, ele é o mensageiro, ele é aquele que traz do plano espiritual para o material, tá? Mas isso é o que tem lógica para mim. Agora, a partir do momento que eu assumi o cavaleiro como Exu, eu não vejo como Ogum. Aliás, nunca consegui ver, mas eu sei que tem, né, essa distinção e coloco para vocês qual eu assumo. Aquilo que tiver lógica para você, tá? No amor, qualquer coisa que se pergunta no contexto de coisas para acontecer, são coisas que já estão vindo, tá? Então, se a pergunta, olha, vai aparecer um amor na minha vida? Se vem o cavaleiro, tá aparecendo. Eu vou conseguir um trabalho? Se vem o cavaleiro, esse trabalho está surgindo, tá? Normalmente, o cavaleiro também indica tempo, tá? E no quesito tempo, ele dá aí uma média de 30 dias para aquilo se materializar. É uma carta muito rápida, tá? Eu particularmente, né, estou falando esse tempo por ser um curso, eu não dou 30 dias. Por que eu não dou 30 dias? Eu dou mais. Porque eu conheço o ser humano, se você fala, olha, isso aí vai acontecer no máximo em 30 dias, a tendência da pessoa é criar uma expectativa muito grande, criar uma ansiedade muito grande, e aí isso aumenta o tempo de materialização, porque a ansiedade ela acaba gerando, né, uma força contrária à da materialização. Então eu opto, por exemplo, olha, aí em média de 2 a 3 meses está aparecendo um amor na sua vida. Aí depois a pessoa me liga e fala, Van, apareceu antes. Eu falo, que ótimo. Por quê? Porque a pessoa não criou a expectativa dentro daquele mês. Mas aí também essa questão de postura é uma questão que você vai colocar aquilo que é mais adequado dentro da sua concepção. Tá? Mas o significado de base, então, é notícia em andamento, proximidade de realização, caminhos abertos, coisas que já estão aí para vir. Como é que eu sei se a carta do cavaleiro está falando de algo que está chegando, de uma característica profissional de alguém, se está se referindo ao orixá, né? Normalmente, meus amores, a gente está só no comecinho do curso, normalmente, ou pela conotação da pergunta, se você estiver respondendo uma pergunta, ou pelo mapeamento da tiragem, tá? Então, assim, normalmente quando eu faço uma mandala, tem lá a casa que é profissional, a casa que é do amor, da família, da espiritualidade. Então, eu sei que se caiu da espiritualidade, normalmente é Exu que está falando ali. Tá? Então vai de como você constrói, né, ali a tiragem, que ela tem que ser pré-construída para realmente as coisas andarem, ou pela natureza da pergunta, tá? Então não é, apesar de aparentemente, né, criar-se aí meu Deus, mas tem 5 significados. Calma, porque a gente vai ver, né, ao longo do curso que isso se desdobra de uma maneira mais fácil pelas situações que eu coloquei. Vamos aqui à lâmina de número 2, tá? Esta é uma lâmina que vai apresentar, não é toda lâmina que tem diferença de significado entre a escola brasileira e a escola europeia, tá?
mas a lâmina de número 2 é uma das que tem diferença. Inclusive, vai ter diferenças no próprio baralho, tá? A escola brasileira vê a lâmina de número 2 como obstáculos transponíveis, tá? Então, vamos dizer, e normalmente se vem com os troncos, tá? Então, você imagina interprete a carta com uma seguinte situação. Você vai atravessar uma rua, essa rua, ela tá livre. Você passa com mais facilidade, não é verdade? Agora, se tem troncos nessa rua, você também vai conseguir atravessar a rua, mas ou vai levar mais tempo, ou você vai ter mais dificuldade, né? Você consegue realizar, mas tem sempre um entrave, né? Então, vamos dizer, você fala assim, olha, meu processo vai sair. Quando saem os troncos, ou não vai sair no tempo que a pessoa gostaria, vai levar um pouco mais de tempo, ou vai ter que se fazer um acertozinho na papelada desse processo, né? Coisa desse sentido. Eu tô fazendo um negócio, possivelmente vão te pedir algo a mais, ou vai acontecer, vai ter alguma burocracia que esse negócio vai atrasar mais um pouco de tempo do que você gostaria, mas não significa que você não vai conseguir. Tá? Então tenham isso em mente. Os troncos, obstáculos transponíveis, tá? Na escola europeia, no número 2, você vai ter os trevos. E os trevos, na escola europeia, é sorte. Uma sorte, não é uma grande sorte, mas é assim, sabe? Uma situação que você vai ser favorecido, você vai fechar um negócio, chega lá, acha um bom vendedor, faz um negócio que é bacana para você, tá? O que eu faço mediante, né, a duplicidade que este arcano pode apresentar. Como eu disse, você vai ter que ver o que faz mais sentido para você e assumir, tá? Eu vejo tarólogos que, por exemplo, quando eles compram um baralho cigano, né, um oráculo Lenormand, que tem os trevos, eles levam para a escola europeia, quando vem com os troncos, eles trazem para a escola brasileira, tá? Isso é uma opção de cada um. Eu optei por interpretar a carta de número 2 como obstáculos transponíveis, independentemente desse oráculo vir com os trevos ou vir com os troncos. Tá? Então, o 2 sempre para mim é a mesma coisa. O que também, como eu disse, se eu vir outra pessoa falando, olha, vai ter uma boa sorte, eu entendo que aquela pessoa assumiu aquele outro significado e tudo bem, tá? Quando se fala da saúde, os trevos, né, se refere à parte do útero, vocês observem aqui que tem até uma certa similaridade no quesito de formato. No amor, se fala de discussões, sabe? Aquelas pessoas que tem aquelas pequenas briguinhas por coisas do dia a dia, por coisas banais. Quando aparece, eu sempre falo, gente, não vamos brigar, né? Por conta de uma toalha deixada em cima da cama, por conta de uma cueca fora do cesto. Seriam coisas nesse contexto, sabe? Quando o casal fica ali de ai, não colocou cebola no meu bife. Sabe, coisas assim superficiais que às vezes viram costumes dentro de alguns casais, tá? Então o significado são atrasos temporários, né? Coisas que vão demorar um pouco mais de tempo, ter alguma burocracia para ser arrumada. Às vezes também fala da necessidade de você ter paciência para conseguir aquilo que você quer, porque tem coisinhas a serem resolvidas, mas mesmo como obstáculos, são obstáculos, como eu disse, que dá para resolver, dá para colocar a volta por cima. Bom, vamos à carta de número 3, o navio, meus amores. O navio, tá? Temos aqui 3 navios.
O navio primordialmente vai falar de viagens, certo? Mas podem falar também de mudanças ou de coisas que estão vindo na nossa direção, certo? Também, meus amores, o navio pode simbolizar pessoas de outros lugares, né? Quando se fala de mudanças ou de coisas que estão vindo na nossa direção, o navio fala de coisas que demoram um pouco mais do que a carta do cavaleiro, tá? Eu assumo para tempo com a carta do navio, uma média de 3 meses mais ou menos, tá? A carta do navio também pode indicar localidade. Então vamos dizer assim: eu quero um conselho para arrumar trabalho. Aí me sai uma carta do navio. Então provavelmente essa carta do navio está indicando para mim que eu posso ver em cidades vizinhas ou em outros locais os quais, por exemplo, a minha atividade esteja mais em alta do que o local que eu estou, por exemplo, né? Ivan, pergunta sobre amor, aí sai a carta do navio, pode significar que o seu amor está chegando em alguns meses, mas também vai poder significar que você vai encontrar essa pessoa numa viagem, ou que essa pessoa vai estar a passeio quando te encontrar na sua cidade. O que mais eu posso ter aqui? Basicamente é isso, tá? Pode falar de você se deslocando, de pessoas de outros lugares, ou para você ir a outros lugares buscar aquilo que você deseja. E no quesito tempo fala aí de 3 meses. Quando eu faço analogia com orixá, a carta do navio para mim simboliza Iemanjá, tá? Todo mundo tem que colocar, fazer analogia do baralho cigano com orixás. Bom, meus amores, eu aconselho a você fazer isso se você tiver uma proximidade a os orixás, certo? Uma outra coisa que vocês vão observar com o tempo é que, quando se refere ao consulente, também os orixás vão falar mais dentro do jogo se a pessoa tiver proximidade com o orixá, tá? Não tem lógica, por exemplo, eu estar abrindo o jogo para uma pessoa evangélica e achar que o orixá vai estar respondendo ali, tá? Então, tudo isso é uma questão de sensibilidade que a gente vai desenvolvendo aí com o tempo. Quando se fala de saúde, meus amores, devido a carta do navio ter um componente de água muito grande, nós podemos aí ter a apresentação de problemas hemodinâmicos, né? Problema de circulação, de pressão arterial, principalmente se vier com a carta do anel, que quando chegar lá a gente vai falar, tá bom? Vamos à carta da casa. A carta da casa também é uma carta muito interessante, né? A carta de número 4. O próprio número 4 é um número que fala de estabilidade. Com o tempo, conforme vocês forem estudando outras mancias, né? Vocês vão ver que tem que as coisas elas se unem, que tem uma relação do número, de uma série de coisas, tá? Mas vamos aqui falar do significado principal da casa. A casa significa estabilidade, conforto, tranquilidade, paz, né? Onde a gente fica à vontade é na nossa casa, normalmente, né? A casa também pode se referir à família do consulente. Depende. Como que eu vou saber se a casa vai ser a paz, a tranquilidade, se vai ser a família? Também dependendo da natureza da pergunta e ou da montagem da tiragem. A casa também pode simbolizar a própria casa da pessoa, né? Pode simbolizar também
A empresa, o comércio, vai depender do quê? Justamente da natureza da pergunta. Quando eu falo de um relacionamento que está se iniciando, é um relacionamento que tem uma tendência a ser um relacionamento estável, a construir uma família, né? Ou, enfim, hoje nós temos diversas formas de família, vamos dizer assim, mas é uma coisa que tende a ter uma estabilidade. Quando se fala de uma amizade, é uma amizade sólida, é uma amizade que a pessoa se sente assim, sem máscaras com você, né? Se sente bem, se sente em casa, ou você se sente em casa com essa pessoa. Deixa eu ver se fala. E sempre vai falar de equilíbrio, né? Se está lá na parte espiritual, vai demonstrar um equilíbrio espiritual, uma firmeza, uma pessoa que está sabendo aquilo que ela faz, né? Fala também de sucesso. Quando se fala de profissão, está se falando de engenharia, principalmente, mas também pode estar falando de construção civil, né? Vai depender do que, né, meus amores? Eu acho que não é muito difícil a gente ver a diferença entre um engenheiro e um pedreiro, um construtor, né? Mas pode apresentar aí tanto uma profissão como a outra. O significado geral é harmonia, segurança, confiabilidade, tranquilidade, tá? Mas como eu disse, vão ter aí diversos desdobramentos. Vamos à carta número 5, que é a carta da árvore. A carta da árvore, meus amores, fala de prosperidade, de crescimento, pode também estar falando da saúde do consulente, tá? Observe que a árvore, ela dá sombra, ela dá frutos, então assim, vamos dizer, a pessoa fez uma pergunta para mim, vou arrumar um emprego, né? E aí as cartas anteriores dizem que sim, e me sai a carta da árvore, isso significa que essa pessoa vai conseguir um trabalho que ela vai ter propensão de crescer profissionalmente, possivelmente é um trabalho que essa pessoa ela vai ter uma oportunidade de subir de carreira, né? E também de ganhar bem, né? E de aumentar o salário, né? A carta da árvore fala muito também da prosperidade, além de estar ligada à parte da saúde. Ela vai estar sendo ligada à parte da saúde de uma forma positiva ou negativa. Vai depender das cartas que estão em volta da carta da árvore, tá? Quando se fala de orixá, a analogia que nós temos da carta da árvore é com o orixá Oxóssi, por ser ligado à mata, tá? Mas no geral é isso. Se for relacionamento, é um relacionamento que tem oportunidade para crescer. A árvore é que ela tem raiz, né? Você está falando de alguém que já está na sua vida, é uma história que já tem um certo fundamento, que já tem uma certa base, né? Você está falando de sentimentos, não são sentimentos frívolos, são sentimentos já enraizados, sentimentos aí mais profundos, tá certo, meus amores? Deixa eu ver se faltou eu falar alguma coisa, porque eu falo muito, né? Mas é isso, meus amores, relacionamento que é impulsivo, mas que tende a ter uma certa firmeza. Quando se fala de orixá, se fala de Oxóssi. Significado é sempre abundância, crescimento, tá? Pode mudar? Pode mudar, como eu disse, dependendo se tiver uma carta não tão positiva ao lado. Como é que você vai saber se é saúde, se é orixá, se é prosperidade? Vai depender, como eu disse, das cartas ao lado e da conotação da pergunta que foi feita para você. Bom, meus amores, como eu disse, eu vou fazer aí as aulas em média de 30 minutos, tá?
para que vocês possam digerir o conteúdo. Eu acho que colocar um monte de coisa não é tão importante como a gente estudar aquilo com carinho, com cuidado. Tem diferença, mesmo a carta tendo como base o significado de uma carta para outra? Sim, tá? Os desenhos das cartas não são feitos aí à toa, mas não se preocupem com isso. Com o tempo, além do significado da carta, quando você pegar, você vendo o entorno, vendo tudo que está desenhado, vão começar a surgir coisas a mais para vocês. Mas a priori, tá? Eu convido a vocês a se absterem do significado fundamental da carta. Um outro exercício que eu gostaria de propor a vocês, nós fomos nessa primeira aula até a carta de número 5, é de você pegar qualquer outra carta do baralho, tá? Menos essas que nós trouxemos o significado, e olhar e ver o que aquele símbolo significa para você. Se você quiser, anote. Vamos ver, você tirou a carta 15, saiu lá a carta 15, olha, eu olhei, eu senti isso. Por favor, não leia um livrinho. É só uma maneira de você treinar a sua intuição. E aí, quando chegar naquela carta que você fez o exercício, você vê o que converge e o que não converge com o significado da carta. Normalmente, quando eu dava curso ao vivo, eu fazia isso e era bem interessante. As pessoas têm um grau de assertividade maior do que aquilo que elas imaginam. Mas se eu errar, não tem problema, né? Você está treinando. Posso fazer isso com mais cartas? Sinta-se à vontade. Como eu disse, meus amores, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se dedica, mais a gente aprende. Mais uma vez, gratidão aqui por todos vocês que estão acompanhando o curso. Se houve alguma dúvida de algo que foi pontuado na aula de hoje, no módulo de hoje, seja da carta, seja da postura, por favor, coloquem nos comentários. A sua dúvida pode ser a dúvida de outros de nós, né? E eu peço para que vocês fiquem bem à vontade. Não tem vergonha nenhuma, né? De repente, assim, a gente se omite com medo de, né? Não, aqui ninguém vai achar nada. Aqui estamos todos sentados para aprender. E muito obrigada por estar aprendendo com vocês. Obrigada a todos. Namastê, Saravá, Axé, Shalom, Amém. Um beijo e até o nosso próximo módulo.